Olá, muito boa tarde, seja muito bem-vindo ao nosso consultório. Na verdade, o consultório já abriu há muito tempo, porque eu e o Dr. Paulo Mesquita Marques já estamos aqui na conversa em Amena Cavaqueira há algum tempo. Boa tarde, Sr. Doutor, está bem disposto? Boa tarde, Débora. Estávamos a falar sobre saúde. É verdade. Não é? Não fugimos muito ao Estava-lhe tema. a dar os parabéns pelos seus conhecimentos É verdade. ao longo destes anos. É verdade. E eu estava a dizer, não me ponho um doente nas mãos, mas a parte teórica... já domina um pouquinho. Já se domina alguma coisa, é verdade. O Dr. Paulo Mesquita Marques é oftalmologista. Para quem muitas vezes tem curiosidade e muitas vezes também nos ligam para aqui dizer onde é que eu posso encontrar esse doutor, gostei tanto dele, tive tanta empatia e confiança no trabalho dele, posso já adiantar. Trabalha na Iberoftal, na Clínica Oftalmológica de Braga e na CUF Porto Instituto, ao Hospital e ao Instituto. É lá que podem encontrar então o Dr. Paulo Mesquita Marques. Hoje vem cá falar-nos de glaucoma, porque hoje é o Dia Mundial do Glaucoma e é a semana também. É a Semana Mundial do Glaucoma. Exatamente. Há uma organização mundial de glaucoma e promove todos os anos uma semana e depois vai propondo aos diversos países para fazerem atividades relacionadas com glaucoma. Para chamarem a atenção para o tema, não é? Chamarem a atenção para o tema, alertarem a população para o risco, para o que devem fazer, de modo a que seja uma doença que dê menos problemas do que dá hoje em dia. Pois, porque daquilo que eu sei, é uma doença subdiagnosticada, é uma das principais causas de cegueira no mundo e, portanto, importa saber aqui estas coisas sobre ela para pelo menos estarmos alerta e controlarmos aquilo que está ao nosso alcance. Deixem-me só dizer, antes de continuarmos, e vamos falar agora, mergulhar no glaucoma e perceber muito sobre isto, que o Dr. Paulo Mesquita Marques fica connosco até ao final do programa. Portanto, se quiser colocar questões sobre glaucoma ou sobre outro assunto, dentro da área da oftalmologia, está à vontade para o fazer. 225-083-204, consultório@portocanal.pt. Estão dados os nossos contactos, estão do seu lado. Agora acompanhe a nossa conversa e inscreva-se se quiser participar e tirar dúvidas. Doutor, então voltamos atrás. É uma das principais causas de cegueira? Uma das principais causas de cegueira no mundo. No mundo. Das causas graves de cegueira no mundo, sobretudo por ser também uma causa irreversível, não é? Nós temos, por exemplo, as cataratas, que são mais comuns e mais frequentes, mas que podem ser operadas e a pessoa recupera a visão. Enquanto que no glaucoma, quando a visão é perdida, nós não temos maneira de a recuperar. Portanto, daquelas cegueiras que são reversíveis, se tratadas a tempo, o glaucoma é de facto aquela que é mais importante. Não é? É claro que no mundo, mesmo, por exemplo, a simples falta de óculos continua a ser um problema gravíssimo. Há imensa gente que vê mal e que tem má visão porque não tem óculos, não é? Mas, digamos, tirando essas causas que são facilmente resolvíveis, pelo menos nos nossos países ocidentais, o glaucoma continua a ser uma causa que é muito comum e que é assintomática na maior parte dos casos. Assintomática, sem sintomas, sem sinais. Sem sintomas na maior parte dos casos. Eu não sei se pedi uns slides para depois mostrarem. Vamos vendo e vamos falar das principais causas de deficiência visual. Assim, para começarmos de uma forma abrangente e depois encaminhamos, direcionamos para o glaucoma. Os erros refrativos, dizia então? Erros refrativos, portanto, problemas de graduação que são corrigíveis com o uso de óculos ou lentes de contacto e que, por dificuldades de diversos países, não têm as pessoas, não é? E veem mal por causa disso. Dificuldades de várias índoles. Económicas, basicamente, nem sequer há médicos em muitas zonas do mundo. Depois temos problemas como as cataratas, que são extremamente comuns, não é? Temos também a doença degenerativa da idade, que é uma doença macular, também costuma ser muito frequente hoje em dia porque a população está a envelhecer e, portanto, estas doenças que têm ligação com a idade são cada vez mais comuns na nossa população. E temos o glaucoma também, que está englobada nestes grupos. Aqui até tem uma percentagem bastante pequenininha, o glaucoma. Sim, no total destas causas de falta de visão, ela é pequenininha. Mas quando analisamos os doentes em que a visão é mesmo gravemente afetada, que são cegos, o glaucoma aí já tem uma importância muito maior. Exatamente. E depois, uma das principais causas de deficiência visual também, e aproveito para dizer que falamos de diabetes amanhã no programa, é a retinopatia diabética. A retinopatia diabética. A diabetes também é uma doença do mundo ocidental e, em casos mais graves, pode evoluir para perdas visuais. Inclusivamente, a diabetes também pode estar associada a uma forma de glaucoma secundário. Portanto, também? Às vezes o glaucoma é provocado por uma consequência da retinopatia diabética. Portanto, no glaucoma, nós temos diversas causas, não é uma única doença, é um conjunto de doenças que têm um ponto comum, ou digamos, têm um término comum, que é lesarem o nosso nervo óptico, destruírem as células ganglionares da retina e provocar perda visual. Há muitas doenças que podem levar a este ponto final.
Dentro dessas doenças, nós temos 2 grandes grupos de doenças, que são doenças secundárias, são doentes que têm outros fatores de risco para o desenvolvimento do glaucoma. É o caso dos diabetes, pessoas que têm diabetes, é o caso de pessoas que fazem determinados medicamentos, por exemplo, a cortisona, que é um medicamento usado, que é de forma oral, em doentes com patologia reumatológica, patologia de foro autoimune, que muitas vezes tem que fazer cortisonas durante muitos anos, mas também pode ser usada em aplicação tópica, em gotas. Como é um corticoide... Ou seja, é uma coisa usada às vezes de forma às vezes na farmácia, mediana, não é? às vezes na farmácia. Porque é uma medicação que tem um efeito anti-inflamatório muito potente e às vezes o simples olho vermelho, o olho irritado, uma pessoa com alergia, acaba por ir a uma farmácia e acaba por receber uma medicação que tem cortisona e a eficácia é muito boa. E então pode cair no risco de usar aquilo frequentemente. Levianamente. Claro. Sem se aperceber que aquilo pode dar... Nos olhos? Nos olhos. Nos olhos. Em gotas nos olhos, um colírio, não é? Sim. Ou então situações, por exemplo, operatórias. Há doentes que são operados a uma cirurgia de cataratas e podem, no pós-operatório, desenvolver um processo de hipertensão ocular, que dá um glaucoma agudo, mas que depois acaba por passar e é de forma transitória. Há doenças como, por exemplo, inflamações oculares, as uveites, que são inflamações da estrutura interior do olho, que pode estar também associada a um aumento da pressão intraocular, que pode levar a um glaucoma. Há doenças muito comuns em que isso aparece, por exemplo, a uveíte provocada pelo herpes, que é uma lesão que nós normalmente estamos habituados a observar nos lábios, não é? Mas que pode atingir o olho e pode dar uma inflamação interna do olho e pode dar hipertensão ocular e, consequentemente, glaucoma. Portanto, muitas causas. Há muitas causas. Mais ou menos muitas causas encaradas de forma séria, às vezes, pelas pessoas, não é? Mas algumas as pessoas não sabem que isso pode acontecer. Nós temos casos de miúdos que fazem, por exemplo, combate alérgico com corticoide, sem saberem, que podem desenvolver glaucoma numa idade em que normalmente não há glaucoma. Mas isso tem sempre a ver com mau uso, ou não? Tem a ver com mau uso e muitas vezes má informação, porque há muito hábito das pessoas... Mas não é dos médicos, é depois de quem faz o uso. Às vezes, nos médicos, a prescrição começa pelo médico, mas o médico alerta que é para fazer durante uns dias. O doente gosta da medicação e sente-se bem e começa por autodinamismo a usá-la de forma continuada, não é? Ou então simplesmente ir a uma farmácia. Há muitos colírios na farmácia que têm associações de antibióticos e cortisona. E as pessoas nem sequer sabem. As pessoas não se apercebem do risco e usam aquilo e acabam por desenvolver uma doença secundária. Portanto, esses grupos secundários, muitas vezes nós conseguimos detectá-los e muitas vezes têm causas que podem ser controladas. Se a causa for uma medicação, se eu parar a medicação, resolve a partir do problema. Mas depois há outro grande grupo dos glaucomas, que é o glaucoma primário. São glaucomas em que nós não encontramos nenhum destes fatores de risco. Não há nenhuma doença ocular, não há fármacos associados. Portanto, aparecem por si só. Uma doença que nós não sabemos qual é a causa, há várias delas, a mais importante de todas é o glaucoma primário de ângulo aberto, é aquela que é mais comum. Portanto, é uma doença que essa sim, é assintomática, porque vai surgindo muito lentamente ao longo da vida. E o dano, doutor? Normalmente, quanto maior a idade, maior é a frequência dela poder aparecer e vai aparecendo de forma lenta e vai provocando uma lesão que é muito gradual e lenta. Essa lesão das células ganglionares, que vai provocar depois uma perda do funcionamento dessas células e uma perda da visão, não se manifesta geralmente na nossa visão central, a visão que nos permite ler, ou que nos permite ler as legendas ou ver a televisão. Parece uma coisa que não nos afeta. Não nos afeta muito, não há sintomas, sobretudo porquê? Porque a lesão começa a surgir no campo visual. Nós, quando olhamos para alguma coisa, temos uma parte central da nossa visão, mas à nossa volta temos todo este campo visual que nós conseguimos abarcar e ver, é-nos perceptível. No glaucoma, as primeiras lesões surgem na periferia deste campo visual. Entendo. E, nomeadamente, na periferia do lado nasal. Se eu fechar este olho e olhar para si, eu tenho um lado nasal e um lado temporal. As primeiras lesões do glaucoma surgem geralmente do lado nasal. Exatamente. Mas este lado nasal, quando eu tenho o outro olho aberto, é visto também pelo outro olho. E, portanto, se nós tivermos os dois olhos abertos, muitas vezes o defeito de um do olho é compensado porque o outro olho vê essa zona do campo visual e ela é visível. Portanto, essas lesões vão aparecendo e nós não temos noção nenhuma de que elas existem. Nós, quer dizer, a pessoa que as tem, porque se recorrer ao médico, se for uma pessoa que faça consultas habitualmente... E a pessoa, quando um dia nota que a visão está mal, é porque quando a lesão já progrediu tanto, que começa a aproximar-se do centro da visão, ou então começa a afetar zonas da visão que o outro olho não compensa e a pessoa começa a cair com mais frequência, tropeça nas escadas, vai contra objetos. Mas nessa fase é uma fase já tardia. Pois, claro. E nessa fase, essas lesões que já existem não podem ser revertidas. E, portanto,
a estratégia no glaucoma é tentar encontrar os doentes que começam a ter já sinais da doença, mas que ainda não têm sintomas, ainda não têm a sua vida prejudicada por causa da doença. Não é? Um outro campo que queria falar é que nestes glaucomas, os doentes ouvem muitas vezes glaucomas de ângulo aberto e de ângulo fechado. Okay. O glaucoma, como eu já falei, está muito ligado à tensão ocular. Mas a tensão ocular por si só não é sinónimo de glaucoma. Nós sabemos que quanto maior é a pressão ocular, maior é a probabilidade de o olho desenvolver glaucoma. Mas também sabemos que há pessoas que têm tensões normais, até baixas, que também podem desenvolver glaucoma. O ângulo aberto e ângulo fechado tem a ver com uma estrutura do nosso olho, que é o ângulo em que a íris encontra a córnea. A córnea é a parte transparente do nosso olho, a janela do nosso olho, e a íris é a parte castanha ou azul do nosso olho. A córnea é uma cúpula e a íris é uma estrutura mais ou menos plana. A zona onde a íris encontra a córnea forma um ângulo e esse ângulo pode estar mais ou menos aberto. É nesse ângulo que o líquido que é produzido dentro do olho, o humor aquoso, sai do olho, é exteriorizado por canais que existem nesse ângulo. Se esse ângulo estiver muito fechado, nós corremos o risco de que não haja passagem do humor aquoso por essas estruturas. Então temos um tipo de glaucoma de ângulo fechado. Quando o ângulo é aberto, é normal, temos um glaucoma de ângulo aberto. A maior parte dos nossos doentes têm glaucoma de ângulo aberto, e o glaucoma primário de ângulo aberto. O ângulo fechado é mais típico em raças asiáticas e normalmente cursa com uma evolução mais aguda. Quando o ângulo fecha, o aumento da pressão é muito brusco e repentino e provoca dor no olho. Pois, e, portanto, esse glaucoma de ângulo fechado geralmente é agudo. Dá dor, dá olho vermelho, pode dar sensação de enxaqueca. Eu ia perguntar como é que isto tudo se traduzia em sintomas para as pessoas, mas acabou de me responder. Bem, o ângulo agudo, o glaucoma de ângulo fechado, geralmente é agudo. Entendo. Nós temos doentes que nos aparecem com dores de cabeça, de um lado, já coisas que não conseguem ignorar. O olho vermelho, visão já alterada, visão de halos, à volta das luzes vêm halos luminosos. Isso geralmente é um glaucoma de ângulo agudo. É uma urgência, tem que ser tratado rapidamente porque a progressão é muito rápida, mas conseguindo reverter a situação, conseguimos controlar a situação. Esses glaucomas não são por si só crónicos, podem ser apenas agudos e controláveis. Certo. O glaucoma que não dá sinais, esse aqui é grave porque as pessoas não se queixam dele, não é? E, portanto, é para isso que nós estamos a dirigir a semana, é para aqueles glaucomas que nós não detectamos por sintomas precocemente. Exatamente. E então... Eu estava a falar ali sobre... Isto é o logotipo deste ano, este acrónimo BIG, que foi internacional, que quer dizer, de facto, Beat Invisible Glaucoma, combater ou destronar ou destruir o glaucoma invisível, não é? É o nosso objetivo. E é o logotipo deste ano da Semana de Glaucoma. Muito bem, porque é uma Semana Mundial. Temos um mundo com atenção neste assunto. Mas eu ia passar ali agora para as imagens. Que era uma imagem do nervo óptico, porque quando nós vamos fazer o exame de um doente para despistarmos se ele tem ou não glaucoma... Esse é aquele exame da pressão que lança assim um arzinho? Esse é um dos exames. Portanto, há vários fatores de risco. Um dos primeiros fatores de risco é aquele que as pessoas conhecem mais e ouvem mais, é a pressão intraocular. Certo. Há várias maneiras de medir a pressão intraocular. Uma delas é, de facto, pelo tonómetro de sopro. É um aparelho que lança um jato de ar sobre a córnea. Aquilo parece assustador da primeira vez e não tem problema nenhum. E é um exame que não é muito fiável, não é aquele que nós usamos normalmente nos nossos consultórios, mas permite-nos ter um rastreio populacional em óticas e campanhas. Pelo menos se aquilo vier a normal, é um alerta, mas não é muito fiável. A maneira mais fiável de medir a pressão intraocular é com um tonómetro de aplanação. É um aparelho em que, em vez de termos o jato de ar a tocar na córnea, nós temos um cilindro que vai encostar à córnea. A córnea é uma estrutura convexa e nós vamos encostar um cilindro à córnea e vamos ver qual é a força necessária para aplanar a córnea. E essa força é proporcional à pressão intraocular. Isso também é indolor? É indolor. Nós colocamos uma gotinha de anestésico sobre o olho, de modo que podemos tocar no olho e o olho não sente nada. É uma coisa fácil de fazer, isso nós fazemos no consultório. Ao medir a pressão intraocular, nós podemos ter pressões que estão dentro do normal, podemos ter pressões elevadas. O normal e o elevado não é como na tensão arterial. Na tensão arterial, em termos da população média, nós temos valores definidos de pressão arterial elevada ou de risco. Nos olhos não é assim. Porque não há dois olhos iguais e o risco de uma mesma tensão causar danos num olho ou no outro é diferente. Num olho ou do outro uma pessoa e num olho ou outro ou da mesma, às vezes a mesma pessoa.
Exatamente. Uma das coisas importantes é o nervo óptico. O nervo óptico é uma estrutura que nasce no olho e que depois vai conduzir as fibras nervosas ao cérebro e que tem no olho a sua origem, que é chamada a cabeça do nervo óptico. Temos aqui uma imagem em que temos ali três pacientes diferentes. Aquela estrutura circular de ar rosado ou mais pálido é o nervo óptico. Vemos as ramificações dos vasos a entrar e a sair do nervo óptico. E nós podemos aperceber naquele nervo óptico estruturas diferentes entre aqueles três. O primeiro nervo óptico tem uma cor toda compacta, muito, digamos, espesso. O segundo nervo óptico é uma zona central mais esbranquiçada, que se virmos em 3 dimensões, é uma zona deprimida, é mais escavada. E o segundo tem essa zona branca muito maior, mais pronunciada, ocupando quase todo o nervo óptico. Sim. Aquela zona central, que é chamada a escavação, tem um fator também de prognóstico. Um nervo óptico como o primeiro, que é muito compacto, que não é escavado, é um nervo mais resistente, digamos, à pressão ocular. À medida que o nervo vai estando escavado, a probabilidade da pressão fazer mal ao olho, ou até da pressão de ser a causa daquela escavação, é mais elevada. Certo. E, portanto, nós depois devemos atenção, observamos o interior do olho da pessoa e vamos averiguar que tipo de nervo óptico temos pela frente e isso vai nos permitir valorizar a pressão intraocular. Um nervo óptico que seja compacto, que seja sem escavação, pode tolerar pressões mais elevadas. Pronto. Um nervo óptico danificado, escavado, já não. Muito bem, agora vamos passar aqui para aquela parte em que nós temos de ter conhecimento, temos, de facto, é connosco, que são os fatores de risco. Há vários fatores de risco, assim, muito rapidamente. Hipertensão ocular é, de facto, um fator de risco muito importante, está bem? A espessura da córnea. A córnea, a tal estrutura onde nós medimos a pressão, também é muito importante. Se a córnea for muito espessa, nós vamos precisar de mais pressão para obter um valor e, portanto, dar-nos falsos positivos. Às vezes a pressão é muito elevada porque a córnea é muito espessa, na realidade ela não é. Mas se a córnea for muito fina, é ao contrário. Às vezes pressões que parecem normais são elevadas porque a córnea é tão fina que basta uma pequena pressão para nós conseguirmos imprimir a córnea. Portanto, a espessura da córnea é outro fator que nós avaliamos sempre. Outro fator de risco, a idade. A partir de que idade se deve fazer rastreios ou deve começar a preocupar-se? Nós devemos fazer rastreios dos olhos em todas as pessoas. Nós podemos ter glaucomas infantis, de juvenis, adolescentes. Portanto, devemos ver os nossos olhos ao longo da vida. Claro que a frequência aumenta a partir da idade ser mais elevada. A partir dos 50, 60 anos, eventualmente exames anuais. Antes disso, 20 anos, exames de 4 em 4 anos. Até aos 40, exames de 2 em 2, 45. E quando os bebés nascem, já sei e que é no quando os bebés nascem, ano... o pediatra vê os olhos e os olhos dos bebés, quando têm glaucoma, nós vemos que eles têm uma coisa, algo diferente. Certo. Não é? Portanto, à medida da idade, vamos avaliando mais. Se o doente tiver familiares diretos com glaucoma... Isso é importante, portanto, é um fator de risco. E, portanto, familiares, pais, mães, tios, é importante. Exames mais regulares. Portanto, outra coisa importante, é um fator importante também. A raça caucasiana não é das mais afetadas, a raça negra é mais afetada e em idades mais jovens. Portanto, indivíduos de raça negra, exames mais precoces e com mais frequência. Certo. Okay. Muito bem. Mensagens importantes para as pessoas reterem, porque já estamos nos minutos finais. Dizem os especialistas que é nesta altura que as pessoas fixam tudo. É aquilo que se diz no início e aquilo que se diz no final. Mensagens importantes. Mensagens importantes sobre o glaucoma. O glaucoma é uma doença que não tem cura. É uma doença intratável no sentido que nós não a curamos completamente. Nós podemos atrasar a sua evolução, podemos diminuir a perda da visão ao longo do ano. Em muitos doentes conseguimos travar essa perda, mas é uma doença crónica. E, portanto, a primeira coisa a fazer é tentarmos apanhar a doença no início, antes de ela causar lesão do olho ou que as lesões sejam ligeiras. De modo a que a intervenção consiga estabilizar a doença o mais cedo possível. Segunda mensagem importante, temos que procurar detectar a doença, temos que ir a um oftalmologista. Não é possível detectar a doença numa óptica, num oculista, tem que ser pois, um porque oftalmologista. A verdade é que há pessoas que passam anos da vida delas... a mudar óculos, a trocar óculos. E dizem, não, estou muito bem acompanhado, que eu vou aumentando a graduação. Porque mesmo que lhes meçam a tensão ocular, a pressão intraocular, não é garantido que não possam ter glaucoma, portanto tem que ir a um oftalmologista. Não é preciso ir muitas vezes, mas é preciso ir de vez em quando ao oftalmologista. Depois, é importante também uma relação entre o médico e o doente. Como é uma doença crónica, muitas vezes o próprio facto de termos que fazer uma medicação, de termos que aplicar gotas, também causam perturbação à pessoa. A pessoa esquece de colocar as gotas, ou as gotas são mal colocadas, ou as gotas causam efeitos laterais, o olho fica vermelho, o olho arde, ou causam problemas cardíacos. Portanto, é preciso um equilíbrio de modo a que o tratamento da doença também não seja em si mesmo uma agressão à pessoa. Portanto, tem que ser uma relação muito próxima entre o doente e o profissional de saúde, de modo a arranjar o equilíbrio mais próprio para manter aquela pessoa
não só ver bem, mas também com boa qualidade de vida. Pois. Não adianta estar com boas expressões oculares, mas andar com o olho todo vermelho, todo irritado, andar com a vida... Porque isso significa que as pessoas depois Exatamente. mal possam parar o tratamento e não aderem, não é um aderem. problema. Portanto, nós temos que facilitar a vida às pessoas e temos que procurar que elas tenham boa qualidade de vida. Portanto, temos que recorrer-nos quer a fármacos colírios, tópicos, quer a técnicas como laser ou até mesmo cirurgias. Portanto, consoante cada pessoa... Cirurgias para atrasar. Para baixar a pressão ocular. Portanto, a única estratégia que nós temos neste momento para conseguir atrasar o glaucoma é baixar a pressão intraocular. Ok, portanto, porque conforme dissemos e estivemos a dizer ao longo de toda a conversa, ainda não há cura. Não há cura. Não há cura para o E as lesões glaucoma. que surgem já são irreversíveis. Portanto, mensagens importantes, é uma doença assintomática, é uma causa de cegueira importante e convém, de facto, as pessoas têm, de facto, de cuidar um bocadinho da sua saúde. Claro. Porque, e dizemos isto aqui todos os dias, as pessoas depositam muita confiança nos médicos. Mas em doenças em que não há cura, quer dizer, os médicos também não podem fazer milagres. Não podem fazer nada. E não é só em relação às Podemos cirurgias. orientar, podemos informar, aconselhar, mas depois em casa a pessoa tem que fazer a medicação Claro. e tem que sentir bem. Isto que o doutor estava a dizer no final, e já andávamos em modo acelerado, mas podemos perder um bocadinho mais de tempo com isso, a adesão ao tratamento é importantíssimo. É importantíssimo. E falamos nisso no que toca a diabetes e noutro tipo de doenças, mas em relação ao glaucoma é muito importante também. Um simples facto que é como aplicar uma gota nos olhos. Muitas vezes o médico prescreve nem a gota sabem. e depois se perguntar à pessoa, olha, ponha lá a gota para ver como é que a coloca. Muitas vezes a gota é mal colocada. Não é E bem... sai toda. Sai toda, vai para o lado, vai... Portanto, o próprio ensinar a colocar uma gota às vezes é a diferença. Doutor, entre uma ensina-me doença então e a outra. aplicar uma gota, que eu acho que também aplico mal. A aplicação de uma gota pode ser feita pelo próprio ou por alguém. Não é? Qual é o objetivo? É inclinarmos um pouco a nossa cara Cabeça para para trás e criarmos um espaço entre a pálpebra inferior e o nosso olho. Vamos criar um fundo de saco. Vamos afastar a pálpebra inferior do olho e vamos criar um espaço. E é nesse espaço que nós vamos deixar cair a gota. Okay? Se a pessoa tiver dificuldades, às vezes por tremura, pela idade, nós podemos apoiar, por exemplo, a mão no nariz ou apoiar o frasco no nariz, de modo a criar uma estabilidade, e depois vamos pressionar uma gotinha e deixá-la cair no fundo do saco, naquele espaço. Mas se ela cair no mais fundo do próxima saco, de um lado, do outro, é no porque às centro, vezes no sai centro, fácil. no centro é o ideal. Portanto, criar o espaço afastando a pálpebra e deixá-la cair no centro. Depois fechar o olho. E deixar o olho fechado durante uns minutos, de modo que a gota se possa Espalhar. distribuir e ser absorvida. Na dúvida que a gota cai fora, mais vale repetir, colocar uma outra do que não colocar, está bem? Ok. Ter sempre cuidado também de não tocar com o frasco sobre o olho, para não criar contaminação. Felizmente, hoje em dia, também tem havido uma grande evolução na administração dos fármacos, até em termos da tolerância, estamos a usar gotas com menos químicos, com menos Certo. conservantes. Muitas vezes, embalagens que são unidoses, que são usadas só naquela altura e que se deitam fora. Portanto, a qualidade de vida dos doentes com a medicação também tem vindo a melhorar. Isso é muito bom. É ótimo. Isso é uma mensagem muito, muito boa. Olha, por acaso, acho que nunca fiz isso assim para aplicar É fundamental gotas. afastar a pálpebra e Mas criar tinha um outra espaço. preocupação, sabe qual era? Que era pôr aqui no cantinho que dá a sensação que ficam Não a... é necessário. Portanto, mesmo no fundo, inclinando a cabeça para trás um bocadinho, ela fica lá, não Pronto. transborda. Estamos sempre a aprender, até nas coisas mais simples às mais Às complexas. vezes as mais simples são as mais fáceis de ensinar e que se deixam para trás e não se ensinam. É verdade, muito bem. Dr. Paulo Mesquita Marques já volta, não vai embora, Ok. já volta, fica para responder às suas chamadas, portanto, ficou com dúvidas em relação a este assunto, ou quer colocar, expor o seu caso ao doutor, o seu caso oftalmológico, não é? Convém ser tem de ser dentro desta área. Aproveite e ligue 2250-83204. Pode também enviar e-mail, e esse sim já não tem hora, pode enviar a qualquer altura. Se enviar agora, melhor, que estamos com o doutor e ele responde. consultório@portocanal.pt. Só uma chamada de atenção. Se enviar e-mail, obviamente o doutor precisa de alguns dados. A idade, penso que é uma coisa importante. Claro. A história familiar, talvez um bocadinho. Medicações que faça. Medicações tudo que isso. faça. Fundamental. Muito bem, isso é fundamental e depois nós aqui tentamos destrinçar a informação e pelo menos dizer o que fazer a seguir. Se é Claro. urgente ir ao médico, se não é, se preocupa ou não. Portanto, participe, 2250-83204 e o nosso e-mail, acabei de dizer, participe que nós já voltamos. Até já. Obrigada.